Antiela Carrijo Ramos é casada com o psicólogo Felipe Pereira Ramos. Eles têm 2 filhas nascidas em Santa Cruz do Rio Pardo, Marina e Alice. O casal escolheu Santa Cruz do Rio Pardo para viver e construir a família. Em 2005, Antiela concluiu a graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Bauru, sua cidade natal. E nesse mesmo ano se mudou para Santa Cruz do Rio Pardo, iniciando o trabalho como psicóloga na assistência social. Na época, atuou com adolescentes em conflito com a lei, no antigo projeto Juntos na Aldeia, instituição que era responsável pela execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Além dos adolescentes inseridos nas medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, acompanhou também suas famílias e estimulou a articulação de uma rede de serviços para que assim os direitos daqueles jovens fossem de fato atendidos. Era o auge da assistência social no país, a política pública sendo implantada e regulamentada em todo o território nacional. Nesses anos, com os adolescentes, seu trabalho foi se constituindo ao mesmo tempo em que as regulamentações técnicas fortaleciam a política pública, na tentativa de romper com as práticas assistencialistas que tanto colaboram com a manutenção da desigualdade e da pobreza. Em 2008, Antiela foi aprovada no concurso público para o cargo de psicóloga na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, ficando alocada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Antiela participou de todo o processo de implantação do CRAS Betinha, que foi inaugurado em setembro de 2009 e, desde então, tem investido em ações e projetos que estimulam o desenvolvimento de vínculos comunitários e, ao mesmo tempo, fortaleça os vínculos entre a equipe e serviço com o território. Nesse período, teve a oportunidade de trabalhar ao lado da assistente social, Elizabeth Soares de Carvalho, a Betinha, que ocupava a direção do equipamento. Trabalharam lado a lado desde a organização do espaço físico até a implantação dos primeiros serviços e projetos. Antiela auxiliou no processo de aproximação da equipe com a comunidade, o que possibilitou a construção de vínculos que foram sendo fortalecidos em cada ação coletiva realizada no CRAS. Em 2009, além do trabalho desenvolvido no CRAS Betinha, Antiela passou a integrar a equipe de trabalho da Casa da Criança e do Adolescente Adelina Loy, responsável pelo serviço de acolhimento institucional das obras do Frei Chico, sendo que, desde então, vem realizando o acompanhamento de crianças, adolescentes e suas famílias, tendo como finalidade a reintegração familiar. Além disso, também realiza a preparação de crianças e adolescentes para serem incluídas em famílias substitutas mediante adoção. Em 2015, Antiela assumiu a coordenação do CRAS Betinha e, durante os 5 anos subsequentes, liderou a coordenação técnica dos trabalhos daquela instituição, ocasião em que a equipe do CRAS, juntamente com a comunidade da Vila de Binéia, implantaram o projeto Fala Vila. O projeto Fala Vila foi responsável por criar o sentimento de pertencimento e orgulho da comunidade, pois por meio dele foi possível perceber que, mesmo com muitas dificuldades, a comunidade se mantém e se desenvolve, principalmente pelos laços e vínculos da solidariedade e afetividade que existem entre as pessoas. O processo de articulação comunitária desenvolvida pelo CRAS, através do projeto Fala Vila, possibilitou que a equipe estreitasse os vínculos com a comunidade, trazendo credibilidade para o trabalho e estabelecendo uma sólida relação de confiança entre os serviços públicos e as famílias. O CRAS se tornou referência para as famílias, um espaço de acolhimento local onde é possível expressar sentimentos, emoções e pensamentos. E durante o período em que coordenou o CRAS, Antiela buscou analisar as demandas das famílias sem julgamentos, procurando dar um encaminhamento efetivo para cada caso, seja para os próprios serviços do CRAS ou para a rede, a partir de uma relação estreita entre a equipe de famílias, sempre observando as potencialidades da comunidade. Em 2020, Antiela retomou suas funções como psicóloga no CRAS, deixando a coordenação do equipamento, sendo que atualmente encontra-se à frente do trabalho desenvolvido com as mulheres que vivem naquele território, utilizando processos artísticos para mediar o desenvolvimento das ações de assistência social, colaborando assim para a ampliação da proteção social naquele território e contribuindo para o enfrentamento dos problemas sociais que afligem as famílias e indivíduos atendidos pelo CRAS Betinha. Muito boa noite ao Felipe,
a Antiela, as meninas, Marina e Alice, eu tenho certeza que nesse momento estão escutando, ou ouvindo, ou vendo, através ou do Facebook, do YouTube. Falar da Antiela, ao mesmo tempo que é muito fácil, também é muito complexo. Eu tive a grata satisfação de conhecer a Antiela há alguns anos. Tenho a honra também de ter conhecido o Felipe, seu esposo, e juntos a gente tem um mesmo passado de ter estudado numa mesma universidade. E isso talvez acabe nos construindo enquanto seres humanos. E foi ali naquele momento que eu comecei a refletir sobre várias questões, inclusive sobre o trabalho que a Antiela vem desenvolvendo, né, como psicólogo e também como uma pessoa que integra o mecanismo de assistência social no município de Santa Cruz do Rio Pardo, juntamente com o seu grande parceiro, que é o Felipe. Antiela comprou uma briga muito grande a respeito da assistência social no nosso município, fez projetos importantes, encabeçou vários projetos importantes na Advinéia, como Fala Vila, o Fala Bom Jardim, e eu acredito que o verdadeiro sentido da política seja esse, uma política que sirva e que atenda aos interesses das classes menos privilegiadas da nossa sociedade. A Antiela, ela é uma pessoa que encabeça essa ideia de uma política, de uma assistência social, de uma assistência psicológica para as pessoas que realmente são aquelas menos favorecidas na sociedade. Existem várias mulheres importantes na sociedade que eu posso colocar no mesmo patamar. Uma delas, por exemplo, Angela Davis, eu poderia colocar no mesmo patamar, a própria Luísa Erundina, pela sua causa, as suas lutas. A Antiela, ela também está nesse nível. A grande diferença é o alcance que Angela Davis conseguiu ter, que a própria Luísa Erundina conseguiu ter, mas o que importa talvez não seja o alcance dessa palavra, mas o que ela representa em nível micro na nossa cidade, em Santa Cruz do Rio Pardo. E quantas pessoas aqui, mesmo não tendo o grande alcance dessas grandes mulheres que eu citei, talvez a Antiela esteja nesse mesmo nível de pensamento e de colaboração social a essas outras mulheres que eu já citei. Só para concluir, senhor presidente, por gentileza. Então, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui, né, mesmo enquanto alguns não eram vereadores, conheceram o trabalho da Antiela, e eu tenho certeza absoluta, né, assim espero, que esse projeto ele passe por unanimidade em relação a tudo o que a Antiela contribuiu para a nossa cidade. Então fica aqui o meu apelo aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, em poder imortalizar a figura da Antiela como uma santa cruzense que foi emprestada de Bauru para nós, e tomara que ela fique aqui por um grande tempo. Muito obrigado.